Olá a todos e a todas. Meu nome é Milena Ribeiro Lopes, eu sou pedagoga e atualmente mestranda em Educação pela Universidade La Salle, em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Então, o título do meu trabalho é o Pensamento Decolonial a partir da Interculturalidade, pensando uma prática inclusiva de alunos em situação de imigração. O Brasil é um país que se caracteriza pelas fronteiras abertas. E essas fronteiras abertas, elas têm 17 mil quilômetros. E esses 17 mil quilômetros, eles abrangem 588 municípios. O que caracteriza o aumento da imigração no Brasil. E devido a esse aumento da imigração, nós temos também o aumento das matrículas de alunos, que teve um aumento visível, a gente pode ver através desse gráfico, de 2008, de 34.332 matrículas para 2016, as matrículas foram desses 34.332 para 72.832, entre rede pública e rede privada. Então, para falar um pouco da imigração, da educação, da interculturalidade, da decolonialidade, eu trago o pensamento da autora Silvia Valiente, que diz como pensar la decolonial em nossos dias. Como pensar, como trazer a decolonialidade, para o nosso dia a dia. Penso que através da educação. Então, a imigração dentro da educação e a educação através da interculturalidade, para a gente ter práticas decoloniais. Para falar um pouco, então, imigrante e refugiado. Imigrante e refugiado, eles são palavras distintas, principalmente perante a legislação. O refugiado, ele tem um respaldo muito maior do que o imigrante, porque o imigrante, teoricamente, ele saiu do seu país por vontade própria. Na sua maioria das vezes, as pessoas saem porque precisam, mas foi de livre e espontânea vontade, não foram obrigados. Já o refugiado, ele foi obrigado a sair do seu país. Na maioria de suas vezes, por problemas políticos, perseguição política, perseguição religiosa. Então é importante que a gente tenha essa diferenciação no momento de falar de imigração e de refúgio. De acordo com a Agência Brasil, através de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 10 anos ocorreu um aumento de 24% no número anual de novos imigrantes registrados no Brasil, sendo as imigrações venezuelanas, haitianas e colombianas as principais responsáveis pelo aumento, como também trazer informação. O número de estudantes imigrantes matriculados na rede básica de ensino no Brasil passou de 41.916 em 2010 para 122.900 em 2020. Imigração e seus percalços. As pessoas, ao imigrarem de um país para um outro, elas passam por muitas coisas, como violência, fome, a separação de familiares. E quando chegam no país que elas escolheram para viver, elas ainda têm que lidar com outros percalços, que é o xenofobismo, o racismo, os preconceitos de uma forma geral. Então, tudo isso, além de serem questões sociais, trazendo para a educação, a gente pode enxergar também como os problemas educacionais. Que se esses alunos estão dentro da escola, é lá que a gente tem que trabalhar com esses fatores. E dentro disso, garantir os direitos humanos através da educação. A educação por si já é um direito humano. É através da educação que podemos desenvolver o caminho para garantir os direitos dos alunos imigrantes, como traz a Unesco. A Declaração Mundial de Educação para Todos suscitou no Brasil amplo debate, contribuindo para elevar a consciência do poder público e da sociedade civil, para a importância da educação como direito subjetivo de todas as pessoas e como condição insubstituível para o exercício de uma cidadania ativa, visando a construção de cenários sociais pautados pela justiça e pela equidade. Unesco, página 1, 2001. A Unesco, na Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, traz a questão da valorização dessa diversidade para uma garantia dos direitos humanos e as liberdades fundamentais, afirmando que a diversidade cultural é uma característica essencial da humanidade. Ciente de que a diversidade cultural constitui patrimônio comum da humanidade, a ser valorizado e cultivado em benefício de todos. Sabendo que a diversidade cultural cria um mundo rico e variado, que aumenta a gama de possibilidades
e nutre as capacidades e valores humanos, constituindo, assim, um dos principais motores do desenvolvimento sustentável das comunidades, povos e nações. Recordando que a diversidade cultural, ao florescer em um ambiente de democracia, tolerância, justiça social e mútuo respeito entre povos e culturas é indispensável para a paz e segurança no plano nacional e internacional. Também Unesco 2005. Então, educação, interculturalidade e a decolonialidade. Há pouco menos de 2 décadas na América do Sul, começou a se reconhecer a diversidade étnico-cultural, uma diversidade histórica enraizada em políticas de extermínio, escravização, desumanização, inferiorização e também na suposta superação do que é indígena e negro. Esta última parte da mestiçagem ou criolização em países como Brasil, República Dominicana e caribenhos colombianos e venezuelanos, a mal chamada democracia racial. Hoje, a nova atenção à diferença e à diversidade decorre do reconhecimento legal e de uma necessidade crescente de promover relações positivas entre diferentes grupos culturais, enfrentar a discriminação, o racismo e a exclusão, e formar cidadãos conscientes das diferenças e capazes de trabalhar juntos no desenvolvimento do país e na construção de uma sociedade justa, equitativa, igualitária e plural. A interculturalidade faz parte desse esforço. Catherine Walsh, 2012. Então, dentro disso, é na escola que a gente pode trabalhar a partir da interculturalidade em busca da decolonialidade. A escola, então, é um espaço pedagógico de desenvolvimento epistemológico que deve trazer a história social com conhecimento de todos os povos e como a sociedade que temos hoje se constituiu a partir de suas lutas sociais. E quem foram os sujeitos que atravessaram esses caminhos? Quem foi que lutou? Né? Como é que a gente chegou na legislação? Como é que a gente chegou no mundo que a gente tem hoje? Então é na escola que a gente traz esse pensamento crítico e esse conhecimento para que a gente pense qual é a lógica da realidade que a gente vive hoje. Trazendo mais uma vez a Catherine Walsh, que é a autora referência para esse assunto, dentro do meu trabalho, quero concretizar o entrelaçamento da interculturalidade e da decolonialidade como projetos que andam juntos. Construir a interculturalidade, assim compreendida criticamente, requer transgredir, interromper e desmantelar a matriz colonial ainda presente, criar outras condições de poder, conhecimento, ser, estar e viver, que se distanciam do capitalismo de sua única razão. Da mesma forma, a decolonialidade não terá maior impacto sem o projeto e esforço para interculturalizar, para articular seres, saberes, modos e lógicas de viver dentro de um projeto variado, múltiplo e multiplicador, que alicerça a possibilidade não só de coexistir, mas para coeviver e vivermos juntos, em uma nova ordem e lógica, que decorrem da complementaridade dos preconceitos sociais. Catherine Walsh, 2012. Sendo assim, é através dessas reflexões a respeito do papel da educação diante do processo migratório que podemos criar um espaço escolar inclusivo e democrático. Para isso é preciso desatar a educação das heranças coloniais. Como nos convida a refletir a Bell Hooks, embora os alunos entrem na sala de aula democrática, acreditando que têm direito à livre expressão, a maioria deles não se sente à vontade para exercer esse direito. A maioria deles não se sente à vontade para exercer o direito à livre expressão, especialmente se ela significa que eles deem voz a pensamentos, ideias e sentimentos que vão contra a corrente, que não são populares. Esse processo de censura é apenas uma das maneiras pelas quais os valores burgueses superdeterminam o comportamento social na sala de aula e minam o intercâmbio democrático de ideias. Dessa forma, como objetivo de todas essas reflexões de como decolonizar através da interculturalidade dentro da educação, através de práticas democráticas, práticas que valorizem os sujeitos que chegam em situação de imigração, que são sujeitos que passaram por muitas situações, são sujeitos com uma bagagem histórica, com uma bagagem cultural tão rica quanto qualquer outra. O objetivo dessas reflexões é que essa temática esteja cada vez mais presente nas formações e salas de aulas acadêmicas, pois esse é um caminho para que a questão dos alunos imigrantes comece a ser pauta social em evidência.
Muito obrigada pela atenção.